pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Amigos e Livros Cast. Antes da gente começar, temos 2 recadinhos rápidos. O primeiro é que o nosso podcast está disponível não só no Spotify, mas também no YouTube, Deezer e Amazon Music. Depois, comenta lá no nosso perfil, o @AmigosLivrosCast, em qual plataforma você costuma ouvir os nossos episódios. Estamos curiosos para saber. E o outro recado é que temos um link de afiliado da Amazon. Então, se você for comprar qualquer item por lá, seja livro, produto de beleza, mouse ou até um chocolatinho, você não paga nada mais por isso e a gente recebe uma pequena comissão que ajuda o nosso canal a crescer cada dia mais. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Amigos e Livros Cast. E hoje, nossa convidada é uma mineira de 31 anos, formada em letras e professora de inglês. Ela é a definição de sonhadora, vive para o brega e gosta de ver filmes, séries. Se for Criminal Minds, melhor ainda, fã de carteirinha de Taylor Swift, O Mágico de Oz e Wicked. Mas seu ponto fraco mesmo são os romances bregas, clichês e duvidosos, porém muito bem escritos. Já se aventurou como autora nos contos A Noite das Garotas e Presente de Natal e no livro On Stage, onde todos estão disponíveis no Kindle Unlimited e que já até figuraram entre os mais vendidos da Amazon. Há 13 anos, ela compartilha seu universo literário no Instagram, YouTube e TikTok, onde somam hoje mais de 360 mil seguidores. Lá divide suas opiniões de leitura, mostra o seu talento nato para fazer marcações coloridas inconfundíveis, os famosos post-its, vive para o brega e encanta com o seu riso contagiante e o cabelo azul, que é a sua marca registrada. Se você está ouvindo esse episódio, você não precisa se preocupar porque ele não tem spoiler. Tem a gente surtando, ameaçando jogar livro pela janela, repetindo pelo menos 1 milhão de vezes que não estamos bem. E se você ainda não a segue, ela é Isabela Lopes, @BelsLopes, com 2 L's, por mais que seu nome só tenha um L só, longa história e tem a ver com Crepúsculo. Sabe o bem? Eu não tô. Seja muito bem-vinda, Bels. Gente, quanto que vocês cobram pra me acompanhar em todos os lugares que eu for, pra vocês me apresentarem assim? Reunião de família, pá, vocês chegam antes. Reunião de pais, pá, vocês ali. Não sei, assim. Ai, gente, eu tô emocionada. Vocês não estão me vendo no momento, mas eu estava quicando na cadeira a cada, assim, meio que Taylor Swift chuchando easter eggs nas coisas, e eu fui reconhecendo, falei, gente, Sim. eu acho que eu falo isso. Eu falo isso! Tá Ai, meu vendo? Deus, sou Muito eu. obrigada. Eu amei, que- obrigada. É que foi criado por fãs, Bels. Por isso que a gente sabe tudo. Ai, gente, muito obrigada, eu tô muito feliz. Muito obrigada pelo convite, apesar de eu mesma ter mandado mensagem pro Rafa falando, vi que tem podcast, me faço disponível, estou aqui para isso, pois gosto de falar mais que a boca, mas muito obrigada pelo convite, enfim, por estar aqui, eu tô muito feliz e muito animada. Nós ficamos lisonjeados de você ter topado, se convidado e estar aqui conversando com a gente. Porque, como você mesmo diz, e eu acho que quando a gente tem frases icônicas, as pessoas mais repetem, sabe o bem? Eu não tô bem. É totalmente sobre isso. É sobre isso. E pra gente começar, Bels, a gente queria saber da Bels criança. Como foi o começo da leitura? Aonde tudo começou? Foi na alfabetização? Teve uma virada-chave? Como foi? Eu estudei minha vida toda numa escola que sempre foi muito criadora de leitores. A biblioteca da escola é surreal, inclusive é uma das escolas em que eu leciono atualmente, né? Ai, que legal. Onde eu sou professora de inglês. Então, bom filho, a casa torna. E a biblioteca de lá é surreal. E até hoje existem muitos projetos de leitura anuais lá nessa escola. Desde o infantil 1 até o ensino médio. Todas as turmas têm projeto de leitura anual, alguns trimestrais, dependendo, né, da série, mas o projeto de leitura tá lá e a criação de leitores é uma coisa muito presente na escola. A gente tem mais de 4 mil livros no colégio, na biblioteca. Caramba! Os títulos, é muita coisa. Os títulos são atualizados mensalmente. Os livros que chegam aqui em casa, que não ficam aqui em casa, vão para essa biblioteca, inclusive. A grande maioria, né? Porque tem alguns que eu também não posso colocar dentro de uma escola. Mas a maioria, principalmente, né, os adolescentes, vão para essa escola. E também os alunos podem pedir. Os alunos têm a possibilidade de anotar quais eles querem. E dentro da possibilidade financeira, a gente vai adquirindo os títulos. E eu falo a gente porque eu sou, querendo ou não, uma das responsáveis atualmente pela biblioteca, principalmente pela parte de separar livro por faixa etária e tudo mais. Eu cresci nessa biblioteca, então eu sempre tive muito contato com os livros desde pequena e minha mãe é leitora. Eu ia perguntar isso. Além da escola, teve incentivo familiar, assim?
de casa? Você já comentou que sua mãe é leitora também, né? Minha família, ela tem muitos leitores. Minhas tias leem muito. No canal eu brinco muito sobre a tia Lena, uma pessoa que provavelmente já leu todos os livros da Agatha Christie. E essa Ai, semana eu dei um amo. Kindle pra ela, gente. Ai, A Ela bichinha ganhou um tá que não Kindle, a cabe. tia Lê. O Kindle que eu tinha comprado, que é o mais, né, assim, ele é ótimo, é o mais recente que eu tinha, só que eu ganhei um da Amazon, né? E aí meu Kindle não tinha nenhum ano de uso, e é um Paperwhite, ótimo, né? Tava aqui parado, e aí foi de presente pra ela. Ela já leu acho que 3 livros, tem uma semana que tá com. meu Deus. Bels, se a tia Lena já lia rápido, agora com o Kindle, minha filha. Não, a Acabou. bichinha, Ninguém gente, e segura ela, ela mais. ela assinou o Kindle Unlimited. Ah, já Ninguém era. segura. Ninguém Ela vai vai segurar zerar. minha tia. Não, ela vai. Se existe a possibilidade de zerar um Kindle, tia Lena vai chegar nessa possibilidade. Então, tem a minha tia Lena, minha tia Cláudia também, irmã da minha mãe, muito leitora também, tem Kindle. Minha mãe sempre foi muito leitora. Eu sempre cresci com livros em casa e, claro, na escola, tudo que eu já compartilhei. O que acontece é que, como todo adolescente, não levem pro pessoal, caso tenha adolescente ouvindo, eu fui chata, né? Na verdade, na pré-adolescência. Então, eu sempre fui muito leitora. Eu era, assim, maluca por Turma dos Tigres, Bruxonilda, livros que estavam muito presentes quando eu tava, né, crescendo, sendo alfabetizada e tal. E aí, quando eu tava ali perto dos 10, 11 anos de idade, eu decidi que eu não gostava de ler. Ai, tadinha dela. E aí, entra outra influência na minha vida, que foi de uma professora de português, que chama Marlene. Hoje em dia ela tem um curso de redação mega famoso aqui na região, inclusive, e foi ela que me fez ler. As minhas notas, quando eu tava lá no 6º ano, mais ou menos assim, estavam caindo muito, o que é comum para 6º ano. Hoje em dia, como professora, eu tenho essa noção. Só que ela me mostrou que se eu desse mais valor para os livros e principalmente lesse as coisas pelas quais eu tinha interesse, as minhas notas iam melhorar consequentemente, porque interpretação de texto, né? Não é só português que melhora, tudo melhora. Então, é muito da família, porque minha família sempre me deu livros de presente, sempre teve livros em todas as casas ali, né, que eu frequentava, e também por conta dessa professora que, enfim, me tornou basicamente a leitora que eu sou hoje em dia, que fez o caminhar até a leitora que eu sou hoje em dia. Caramba. E aí Doido. imagina. Não, é muito lindo isso, porque a gente sabe hoje o quanto é difícil esse incentivo para a leitura, né? Com tanta distração. Eu tenho uma sobrinha com 12 anos e uma com 8 anos, e eu vejo a dificuldade que é a gente conseguir esse incentivo. Tipo, elas crescem comigo rodeada de livros desde que nasceram, mas a gente tem essa dificuldade, tanto eu quanto a minha irmã, do incentivo, porque elas têm muitas distrações, é televisão, é celular, é um monte de coisas acontecendo, e aí acaba que elas não engataram essa vida da leitura ainda, até também tem a deficiência das escolas públicas, né? Acho que a gente não precisa entrar na Uhum. pauta, mas a gente sabe o quanto é difícil. E aí é muito bonito você ver essas histórias, porque é muito fora do padrão, do normal, né? Uhum. E aí, emendando já uma boa uma pergunta, isso tudo que você passou no começo da sua vida, adolescência, infância, influenciou a sua escolha de carreira de professora e pautou o que você trilha hoje, que você compartilha como professora de inglês? Total. A minha história como leitora e como uma pessoa que gosta de inglês, elas são muito conectadas. Na verdade, não dá pra contar uma história sem contar a outra. E aí a gente esbarra em memórias agridoces, porque é tudo por conta de Harry Potter. Ai, amo. Então, o livro que a professora, né, isso lá em 2000 entre 2005 e 2006, que isso aconteceu. Os livros ainda estavam sendo lançados e os filmes ainda estavam sendo gravados. A gente tinha acabado de lançar o 6º livro, faltava o 7º, e estava entre o 3º e o 4º filme, se não me engano. E o que a professora usou para me convencer foi que eu poderia saber tudo o que ia acontecer em todos os filmes antes de todo mundo, se eu lesse os livros. Muito esperta ela. Espertíssima. E funcionou. E aí, um pouco mais pra frente, quando eu já tava entre o 8º e o 9º ano, mais ou menos, eu já estudava inglês em cursinho, mas eu não gostava. Eu tive péssimas experiências com algumas professoras
que inclusive servem de modelo para tudo que eu não quero ser hoje em dia. Não foi uma experiência muito legal e acabou que isso me afastou muito. Então, eu fazia porque eu era obrigada pelos meus pais mesmo. Enfim, perto dessa idade ali, né, nos meus 14 anos mais ou menos, 13 para 14, tava para sair, de fato, o último livro e eu decidi que eu ia ler em inglês. Eu não sabia nem o que era verbo to be, galera. E aí, assim, eu brinco que eu não sabia nem o que era verbo to be, mas eu tinha já o nível intermediário. É porque eu detestava. Então, eu não levava tão a sério, tanto que eu já sabia. Hoje, como professora de inglês há mais de 10 anos, sendo graduada em letras e tudo mais, eu consigo ver que eu já tinha o nível intermediário, até por onde que eu estava no estudo. Já tinha mais de 2 anos que eu estudava e tudo mais, e eu sempre tive facilidade com inglês, mesmo não gostando lá no começo. Então, a minha mãe, que sempre realmente apoiou muito as minhas loucuras, foi e comprou o último livro. Na época, acho que em português ia sair 3 meses depois, por aí. E aí eu terminei o livro, Eu, um dicionário e a coragem. E aí eu percebi que eu realmente gostava muito, né, de inglês. E era uma coisa que eu tinha facilidade. E a partir desse momento eu comecei a encarar ele de outra forma. Então, querendo ou não, o ser professora de inglês e o ser leitora é uma coisa muito ligada em mim, não tem como desconectar uma história da outra. E mais pra frente, quando eu cheguei no ensino médio, eu percebi que era isso que eu queria. Foi logo no começo, primeiro ano do ensino médio, eu já sabia que eu queria ser professora de inglês. Legal. É muito bonito ver essa construção de histórias e ver a construção das certezas dentro da gente, né? E tudo Sim, se encaixando. demais. Totalmente. E eu acho interessante, né, nessa sua trajetória até o momento, como foi importante essa base e incentivo da sua família, da sua escola, dos professores, em relação à leitura, e depois, a partir disso, eles criarem esse link. Olha, Bels, se você quiser ler alguma coisa que você gosta muito, você vai precisar aprender isso. E aí você seguiu esse caminho, e hoje chegamos aonde você está. Que é professora de inglês, super reconhecida e tal. Então, isso eu acho muito interessante, como é como se fosse uma tempestade perfeita, né? Mas, obviamente, que teve os seus percalços, teve as suas dificuldades, mas você foi superando isso. Então, acho isso muito admirável também da sua história. E aí, Bels, eu queria agora saltar um pouco no tempo e a gente falar sobre o início do Brincando de Escritor. Porque a Bels, antes de ser booktuber, TikToker e Instagram, tem a parte do blog escrito, que é o Brincando de Escritora. Eu queria que você contasse um pouco pra gente como foi a criação do blog e o que mais te motivou a criá-lo. Eu sou blogueira. Olha que raiz. Blogueira. Isso é muito automático. Eu não consigo falar, assim, algumas coisas até que sai, tipo influenciadora literária, mas a minha vontade, assim, mais forte é responder blogueira literária. De Blogueira blog. De literária. escrever, blogueira. Bom, quando eu entrei na faculdade no começo de 2012, os blogs estavam em alta. Assim, já existia, Uhum. claro, um boom muito grande no YouTube, mas querendo ou não, era muito focado em vídeos de humor e coisas, né, mais específicas, assim. Tava muito nichado ainda, né? Muito. Assim, não que hoje não seja tanto, mas era ainda mais, né? Todas essas especificações. Já tinha algumas coisas do que hoje em dia a gente chama de daily, né, do seu dia a dia, de vlogs Uhum. e coisas de maquiagem, principalmente, mas era muito isso que a gente tinha. Era tutorial, era maquiagem, era games, era indicação de filme. Ainda não tinha muita coisa, claro, já existiam alguns canais literários, ainda não era alguma coisa propriamente dita. E aí, em 2012, quando eu entrei na faculdade, reza uma lenda na letras, na faculdade, de que você deixa de ser leitor durante o curso. Não Porque dá você tem que ler. tempo? Oi? Não dá tempo de ler nada? A lenda é mais pelo fato de que você tem que ler tanta coisa obrigatória, principalmente nas matérias de literatura, que você acaba perdendo o tempo de ler o que você realmente gosta. Então, é Uhum. por falta de tempo, mas é também por ter. Você tá lendo outra coisa. Eu li muitos livros. Obrigações. Eu li livro em inglês arcaico. O que isso muda na minha vida hoje em dia? Nada, mas eu Uhum. posso falar que eu li livro em inglês arcaico. Mó top. E aí, como tinha essa lenda de que, poxa, como você vai ler muita coisa, eu era caloura, né? Eu entrei na faculdade com 17 anos. No ano que eu ia completar Uhum. 18, mas eu ainda era uma criança, que não sabia Sim. muito bem o que estava fazendo da vida, mas estava ali. Ainda não sei hoje em dia, mas a gente continua e eu finjo muito bem. E aí, quando, né, essas coisas aconteceram, quase no meio do ano, mais ou menos, eu resolvi criar um blog.
que inicialmente não ia ser o foco literário, como eu falei, a gente estava numa onda de blogs voltados para maquiagem, para sua vida num geral, né? Então o blog começou mais ou menos assim. Só que eu já gostava de escrever muito e já gostava de ler muito, então acabou que virou Brincando de Escritora. E além disso, tinham textos, e aos poucos eu fui começando a escrever resenhas. Resenha mesmo eu comecei no final de 2012, mas o blog é do começo, quase meio de 2012. E aí o que me motivou a criar foi ter um lugar para falar dos livros que eu queria ler e das coisas que eu gostava de falar, por achar, por conta dessa lenda, que para uma galera acaba sendo real mesmo, que eu não ia ter tempo, ou que fosse para os livros que eu realmente gostava de ler, para os bregas. E foi um exercício para você também, né, Bels? Nesse período que você não conseguia ler tanto que você queria ler, por conta também das obrigações da faculdade, então o blog era como se fosse uma válvula de escape para você também, acredito. Total, total. O blog, ele foi sempre um lugar meu. Hoje em dia, eu vejo muito o Instagram como uma coisa muito ampla, o TikTok como uma coisa muito ampla também, e o YouTube o que mais se assemelha ao que eram os blogs. É uma coisa muito mais pessoal, parece. Claro, tudo é muito... mais genuíno, quer dizer, sim. Não só, mas eu acho que é porque aproxima mais. E o blog era exatamente isso. A gente criava comunidades de uma forma muito, muito genuína. Aí sim, acho que a palavra encaixa muito legal. Eu tenho algumas amigas que hoje em dia são melhores amigas e que começaram sendo leitoras do blog. Quando o blog tinha, sei lá, 5 leitoras. Como que elas me acharam? Destino. Uhum. Mas é isso, realmente. O blog, inicialmente, né, quando criou-se blogs na internet, eles eram diários eletrônicos. Então, meio que essas coisas se misturavam. Eu tava ali falando dos livros, mas sempre conectado com a minha vida, né? Até hoje. Expressando a sua vida e as suas opiniões através das histórias dos livros, né? Sim. Bels, eu acredito que, até fazendo um link com essa pergunta, como era o cenário dos blogueiros? Vamos falar blogueiros, porque influenciadores hoje pode ser até um pouco problemático, né, Bels? Dependendo do cenário que a gente fala. Mas eu acho que blogueiro, eu acho que mostra até um certo... Fala assim, gente, me olha, eu respeita, vim eu tô lá aqui de desde trás. que tudo Você era me mato. respeita. Exatamente. Gente, eu carpi muito mato para chegar até aqui. Mas como é que era o cenário dos blogueiros literários naquela época? Como foi a transição do blog depois um pouco mais para frente para as outras plataformas como o Instagram? O TikTok foi até um pouco mais recente, né, Bels? Dentro dessas três plataformas, YouTube, Instagram e TikTok. Mas como era o cenário dos blogueiros literários naquela época? Eu até pergunto porque eu acompanhei muitos criadores literários também nessa época, 2010 até 2015 ali, eu A acompanhei gente tentou muita ter um gente. blog também, né? Tentamos ter Que um blog também nessa babado! Sim. época, revelações. Não Então eu queria sabia. que você Tan, comentasse. tan, tan. Sabe aquele do esquilinho? Esquilinho. Então, assim, como é que era esse cenário, Bels, para você, como blogueira literária naquela época e depois como foi essa transição para as outras plataformas? O cenário, ele era muito desconhecido. Não existia noção alguma do que estava acontecendo. Não era algo que podia ser uma profissão. Não era algo pensando em ter parcerias, porque nada disso existia. Claro, parcerias com as editoras já existiam de alguma forma, mas eu só fui saber disso lá para 2013, 2014. Então, assim, os blogs e depois o canal é de 2013, do começo de 2013. Então, foi de uma forma muito natural. Basicamente, todo mundo que tinha blog estava passando para o YouTube e eram coisas muito ligadas. Você tinha como colocar o vídeo no blog, e aí quem entrava no blog era direcionado para o YouTube ou conseguia assistir o vídeo ali mesmo, né, nas altas tecnologias do HTML que a gente fazia, você conseguia assistir o vídeo ali mesmo no blog. Foi uma coisa muito natural seguir por esse caminho. Então eu queria continuar falando sobre livros e foi um caminho normal, assim, a se seguir, e eu sempre fui amostrada. Porque sendo professora, falando com, sei lá, 300 adolescentes por semana, acho que nem tem como eu ser tímida na história. E eu fui bailarina desde cedo, então também eu tava, entre aspas, acostumada de alguma forma. Nada me preparou para o que é hoje em dia, viva terapia. Mas eu achava que eu tava preparada lá atrás. E não tinha essa sensação do que é hoje, porque hoje, quando você começa um Instagram literário, um TikTok literário, um canal, ou o que for, você já tem algumas previsões do que pode ser.
você já imagina que você vai querer criar sua comunidade, que você vai querer crescer com aquilo, que você vai parcerias, publicidade, receber livros. São muitos fatores que 10, 11, 12, 13 anos atrás não existia. Eu não tinha essa noção. Existia minimamente, claro que muita gente já recebia livros para falar sobre eles, jornais, revistas e tudo mais, que eram os influenciadores da época, né? Os jornalistas. Só que quem estava criando o blog não tinha essa noção. Então a gente estava ali gravando tags, e aí um tagueava o outro, que era quando você marcava o outro para responder a mesma tag. A gente tinha comunidades no Facebook para trocar ideias, para ver quem quer marcar outra pessoa para gravar. Criei uma tag, quem quer gravar. Então, existia essa comunidade, né, de troca, porque estava todo mundo tentando entender o que estava acontecendo ali. Aos poucos, isso foi mudando. Aos poucos, muita gente foi se profissionalizando de alguma forma, mas nasceu de uma forma muito... Não sabemos onde estamos indo, mas estamos indo. Muito orgânica. Eu lembro Total. que eu acompanhava, Belos, nessa época, a gente, por exemplo, a Pan Gonçalves, que até hoje faz Sim, alguns vídeos ali para o YouTube, mas você percebe que era assim: ah, pessoal, vamos falar sobre os recebidos das editoras, ou era uma resenha, ou a pessoa pegava um livro e falava sobre ele. Mas você percebia que era, apesar de ser muita gente fazendo também, os conteúdos às vezes acabavam até ficando muito repetitivo, porque o que mudava era o endereço, digamos assim, o canal. Que era muito repetitivo porque as pessoas de fato estavam experimentando os conteúdos que mais davam certo e os conteúdos que não davam certo, eles eram substituídos por alguma outra coisa. Então, acredito que para você também se sentiu isso, que era muito experimentativo essa parte de criação de conteúdo naquela época. total. Hoje em dia, se você vai ver um criador de conteúdo, você, quero criar um conteúdo para a internet e tal, você já tem uma gama de conteúdos que você vai conseguir criar, porque você já fala assim, eu quero fazer só react, eu quero fazer só crítica, eu quero fazer só resenha, eu quero fazer só recebidos, enfim. Então hoje você tem mais formatos que são, digamos, padronizados. Eu não sei se essa é a palavra certa, mas acredito que sim, para você seguir aquela linha que você acha que é mais adequado para você. Que a gente não sabia o que a gente estava fazendo, então a gente estava Uhum, testando. E aí a gente via algumas pessoas que cresciam mais. Eles estão fazendo mais vídeo de não sei o quê. Então talvez isso funcione. Era muito erro uhum. e acerto. Vamos testar e vai ver se vai ter alguma volta de alguma forma e tudo mais. Mas assim, por muitos, e muitos, e muitos, e bota mais muitos aí na conta, anos, eu criei conteúdo para tipo 50 pessoas. O que é maravilhoso, sim, Sim. fui muito grata. Mas toda essa história que eu tô contando foram de muitos anos em que eu realmente estava ali fazendo o que eu gostava. E não que agora eu não esteja, que agora é uma profissão também, mas é que Uhum. lá atrás era realmente só porque eu gostava muito. Sim, eu acredito que esse é o pontapé inicial de qualquer outra coisa, né, Bel? Tem até um vídeo, eu acho que você Sim, fez ali, de indicação, que você quer criar conteúdo, mas você tem que gostar muito daquilo. Porque se você fazer só porque todo mundo tá fazendo, isso não tem um lifetime muito, muito grande. Daqui a pouco ele vai morrer porque você tá fazendo meio que por obrigação. Então, quando você faz porque você gosta, a gente tem o resultado do que é o seu canal, do que é a percepção que as pessoas têm ali dos vídeos. Você sente, inclusive, no criador, quando ele tá fazendo, se ele tá gostando daquilo ou não. E pelo menos eu tenho essa percepção também, quando eu vejo os seus vídeos, eu vejo de outros criadores, assim. é mais identificável para quem tá assistindo quando a gente Eu, tá Uhum, ali passando isso. sim. e é genuíno também, né? Acho que tem muita gente que fica tentando criar conteúdo forçado porque vê fulano e ciclano crescendo com as redes, ou ganhando, ou até faturando de alguma forma, e as pessoas acham que é simples assim e quer fazer um negócio forçado ali para tentar também ganhar de alguma forma, né? E acaba que não é um conteúdo genuíno. São muitos fatores envolvidos, né? Que nesses últimos anos criou-se uma glamorização em torno de pessoas que criam conteúdo. Sim. Claro, a gente tá falando sobre criar conteúdo sobre livro, não tem nada glamouroso no nosso lado. Num geral, né, cria-se essa visão de que você vai começar a criar e vai dar certo muito rápido. E que vai ser uma Num, vida glamurosa e maravilhosa, de muitas coisas lindas e legais chegando na sua casa. galera, enfim, né? É isso, é isso. Olá!
Passando rapidinho para te lembrar, se você está ouvindo pelo Spotify ou pelo YouTube, curte esse episódio e siga o Amigos Livros Cast. Isso ajuda muito no crescimento do nosso podcast. Agora sim, bora voltar pro papo. Belos, a gente vai falar um pouco disso um pouco mais pra frente, mas de fato é muito desleal até com os criadores de conteúdo literários que, enfim, demandam tempo. Mas eu queria comentar um último ponto pra gente fechar esse bloco, que é um link, inclusive, com essa parte da criação do blog. Porque quando você criou o Uhum. blog lá no comecinho, lá em 2013, você imaginava que ele tomaria a proporção que você tem hoje? Porque quando a gente fala que ele tomaria uma proporção, é a figura Bells Lopes hoje. Porque acredito que o blog Brincando de Escritora se transformou no que hoje é a Bells Lopes. Então eu queria Sim. que você comentasse quando você criou o blog lá em 2013, assim, apenas uma camponesa, criando esse conteúdo falando ali do que você mais amava e que você continua fazendo isso brilhantemente, mas de que forma que você hoje enxerga a Bells lá atrás, 2013, e onde você está hoje, o que você conquistou até agora por conta dessa influência que você gerou da criação do blog e depois do que é a Bells Lopes hoje? Eu acho que eu nunca imaginei que eu poderia chegar onde eu tô, porque eu não sabia que isso era possível. Uhum, Quando tudo começou a virar alguma coisa, né? 2012, 2013, 2014 foi quando eu tive a minha primeira parceria. Entre final de 2013 e começo de 2014, eu não sabia que tudo que acontece comigo hoje era possível. Eu não tinha noção nem dimensão de nada disso. Então, eu sempre sonhei com Bienal, eu sempre sonhei com livros chegando na minha casa, e eu sempre sonhei com a possibilidade de continuar compartilhando as minhas leituras com pessoas com gostos parecidos com o meu. Mas da forma que é hoje, o que é, entre aspas, né, o Bells Lopes, que querendo ou não é a digievolução do Brincando de Escritora, todo Pokémon evolui, eu não sabia que era possível. Muito doido imaginar e pensar tudo isso. Então, eu, na verdade, ultrapassei onde eu queria chegar, porque eu não sabia que onde eu cheguei era possível. Eu acho que se a Isabela, né, colocando assim em terceira pessoa, hoje em dia fosse começar, se hoje que eu tivesse 17 anos, estivesse entrando na faculdade e acompanhasse pessoas, eu definitivamente me acompanharia. E isso é uma das uhum. coisas que mais me motiva a fazer da forma que eu faço. Porque eu me acompanharia, eu assistiria meus vídeos e eu teria me colocado pra frente pra criar um blog. Eu gosto muito dessas coisas, eu tenho um orgulho absurdo de tudo que eu construí até aqui. E não é no sentido de se achar, apesar de que eu acho que às vezes a gente tem que se achar um pouquinho mesmo, faz bem pra gente. Mas é Mas reconhecer. é nesse sentido de que, cara, eu sei tudo o que passei pra chegar aqui. Ai, que clichê falar isso. Eu sou clichê. É assim mesmo, gente. Daqui pra frente é só pra trás. Mas eu realmente não imaginava. Eu fico muito feliz que eu não desisti nesse tempo todo, que eu continuei investindo meu tempo, minha saúde mental, enfim, dinheiro pros livros, né? Porque por muitos e muitos anos eu mesma que comprava os meus livros. Eu fico muito feliz com a minha trajetória e definitivamente eu tô muito feliz de onde eu estou, porque eu nem imaginava que era possível. É impressionante mesmo, Bells. Eu acompanho você, já vai fazer uns 4, 5 anos. Eu queria ter te conhecido em 2013, quando você criou o blog, no meio de Eu toda não era essa tão legal, galera. eu não tinha cabelo azul ainda. Mas eu acho impressionante, assim. Hoje eu até falei isso pra Di ontem, eu tava conversando, nós participamos de um evento de lançamento de um livro de um amigo meu, aqui em São Paulo. Eu tava falando assim que eu não sigo tantos criadores literários hoje em dia. Eu sigo pouquíssimos e os que são os poucos, assim, é porque de fato eu gosto de consumir esses conteúdos. São pessoas que levam o trabalho como blogueiros literários, que a gente tá chamando aqui nesse episódio, mas a sério mesmo o papel ali deles como pessoas que influenciam outras pessoas enfim, lerem um livro, porque eu acredito que vocês não influenciam só na compra de um livro ou na decisão do que ler ou não, mas até em comportamento mesmo. Então eu acho isso é um trabalho muito sério, né, Bels? Eu acho que a gente já falou até disso no clube, que a gente vai falar um pouco mais pra Sim, frente, mas eu acho que é um trabalho que é prazeroso, é bonito, é legal, mas é um trabalho muito sério. E eu acho uma pena que muitas pessoas, elas dizem que são influenciadoras literárias, mas tratam o trabalho de uma forma muito desrespeitosa, até mesmo com os próprios livros. Então, eu não acho isso legal, assim. E o que eu mais admiro em você, no seu papel como criador de conteúdo literário,
é a forma como, inclusive dos vlogs. Eu adoro, eu já te falei isso. Os vlogs da Bells, eles são a minha terapia de segunda-feira quando eu tô voltando pra casa, porque eu sei que teria um vídeo da Bells ali às 6 horas da tarde. E é bem legal porque é como se eu falasse assim, nossa, minha amiga chegou. Gente, deixa eu falar com a minha amiga aqui. Aí eu vou ver o vídeo, aí ela vai falar da vida dela. Então eu acho legal isso, porque é um conteúdo muito natural, assim. É como se a gente, de fato, fosse ver a Bells na escola. Assim, a gente, ó, vou falar com a minha amiga aqui que ela vai contar a semana dela como é que foi. Então eu acho isso muito orgânico. Tem poucas pessoas que fazem isso hoje, pelo menos que eu acompanho de uma forma que seja gostoso de ver. A Dia, ela te conhece há pouco tempo, eu não sei se ela tem a mesma percepção, mas eu acho isso muito legal, como você cria esse conteúdo de uma forma muito, assim, gente, tô vivendo a minha vida aqui, é isso, tem roupa aqui atrás de mim, sabe? Não é uma Tem coisa mesmo, nesse maquiada. momento, Sabe aquela inclusive. coisa, não é coisa maquiada, é, assim, uma vida tão editada, é uma coisa realmente vida real. Então, eu gosto muito disso. É mais verdadeiro, né? E eu vejo que tem muita gente, muitos influencers, que é muita venda, é muito incentivo ao consumo, é muito toda hora aquela gatilhos para que você consuma algo. E aí não falando só dos literários, né? Eu hoje tô dentro de uma bolha gigantesca de corrida de rua e a bolha da corrida de rua tá uma loucura. Só que assim, a Nossa, maioria sim. dos influencers é muito consumo, consumo, consumo. É tênis, é relógio, é roupa, é suplemento, é isso, é aquilo. E aí você vai deixando de seguir as pessoas que são grandes hoje dentro das bolhas, porque fica cansativo. Você deixa de ver a rotina de verdade da pessoa para ver só ela te incentivando ao consumo. E aí eu acho, e o legal, tipo, trazendo para o que o Rafa comentou dos seus conteúdos, Bels, é isso, é que a gente vê que é uma pessoa ali do outro lado que tem uma rotina, que tem uma vida corrida, como todo mundo tem, e que é Sim. apaixonada pelos livros, como nós também somos. Em nenhum Uhum. momento eu fico com aquela sensação assim do seu conteúdo, tipo, eu preciso comprar esse livro, eu preciso comprar mais post-its, eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo. Não, é do tipo assim, cara, eu preciso ler esse livro também, esse livro me interessa. Mas é uma sensação diferente, é pelo conteúdo, não é pelo consumo. Não sei se faz sentido, sabe? Uhum. Mas passa uma sensação diferente, assim, conforme você vai ouvindo e vendo a outra pessoa compartilhando ali. Ai, eu fico tão feliz. Porque, assim, eu acho que muito disso tem a ver com o que a gente falou agora há pouco. Porque a gente errou e acertou muito lá atrás. Uhum. E isso eu falo por mim e por uma galera. A gente que tá criando conteúdo há mais tempo, a gente teve mais chance de errar. E a gente teve mais chance de errar sem tanta gente olhando. Sim. Então a gente tava testando coisas. Então, se você volta em vídeos mais antigos do canal, você vai me ver Ultra Mega Blaster produzida de cílios postiço. Assim, amo cílios postiço, mas é zero prático com óculos de grau. E hoje em dia, E só de precisa. pensar. Não, É aquela, exatamente. E né? hoje em E dia, precisa. só de pensar em colocar um cílio pra gravar, eu já falo, eu gravo no meu sofá de pijaminha. Quem que eu tô. Assim. Só que era isso que a gente tinha acesso, né? A gente não Uhum. via muito esse dia a dia, roupa no varal, casa bagunçada, nananã, o que for, da realidade. A gente via muita produção porque era uma novidade. Você estaria aparecendo, né, na TV de alguém mais pra frente, né? Ou no computador, ou no celular, ou o que fosse. Então, a gente teve esses erros e acertos lá atrás, que muita gente tá tendo agora. Então, isso influencia muito também. Mas é o que eu falei, eu crio o conteúdo que eu gostaria de assistir. E eu sou cria de Nina Secrets, Nina Vlogs. Então, e ela me segue, gente. É uma das maiores conquistas da minha vida. Já conquistei um bando, mas a Nina Secrets me seguir, assim, Venci. tá lá em cima. Enfim, me inspirei muito nessa forma, sabe? O vlog é assim, vai ter dias que eu vou estar mais arrumada. Se eu vou gravar um vídeo que não é um vlog, eu vou me arrumar um pouco mais, porque o contexto é diferente. Mas se é o Uhum. vlog, eu vou gravar ali na hora que eu tô lendo, porque é a realidade e tudo mais. Mas a sensação que eu tenho hoje em dia é realmente essa que, graças a Deus, eu consigo passar pelo que vocês falaram e pelo que eu recebo de feedback no geral também, que é a chamada de vídeo, né? Eu tô com vocês conversando. Então, quando eu tô gravando vlog e eu brinco, sei lá, meu celular caiu, eu falo, vocês caíram, porque pra mim são vocês que estão ali. Porque eu Uhum. tô conversando com vocês. E quando eu tô lendo sem tá gravando,
falta alguma coisa. No meio do ano eu decidi que eu ia ler alguns livros sem gravar e eu não consegui. Porque é que nem os post-its mesmo. Faz parte da minha leitura comentar. Parece que tá faltando alguma coisa. Eu começo a ler, eu falo, eu preciso comentar isso, eu preciso gritar que eu não tô bem. E não faz sentido se não tiver alguém ali pra comentar isso comigo. A leitura compartilhada é muito gostosa. E é uma das coisas que eu mais gosto nas possibilidades, principalmente do canal. Porque eu amo compartilhar as minhas leituras. E eu amo surtar com elas. Ter pessoas pra surtarem de volta. Muito bom. E aí, aproveitando, vamos falar um pouquinho da Belz, escritora? Como foi, Ela ainda Belz? existe. Ela ainda Ela ainda existe? existe. Ela Ela tá tá viva, guardada. Belz? Respira com a ajuda de aparelhos. Mas tá aí. E aí, o bom é que ela tá aí, gente. Que pode vir, a gente vai perguntar ainda, mas vai que tem novidades. E aí, Belz, eu não li nada ainda, estou curiosa, coloquei na fila do Kindle já, mas a gente tem aqui que você publicou A Noite das Garotas, Um Presente de Natal e On Stage. E aí, foi numa tacada só essas escritas todas, elas foram acontecendo aos poucos. Como nasceu e como você trata esse processo da escrita em paralelo com todo o restante da sua vida? A escrita sempre foi muito presente. E eu cresci na adolescência fanfiqueira. Só que assim, fanfiqueira raiz, site de fanfic de quando assim, ainda não era essas fanfic gourmet que nós temos hoje em dia. Não, era uma fanfic bem raiz mesmo, tipo Nia Fanfic e Facebook com um grupinho de jogos vorazes. Não é o E das bandas Wattpad que a aqui, gente. não. Não, eu sou do Nia, eu tô lá atrás. Enfim, é uma vovozinha. E eu sempre gostei muito de escrever. Então, sempre fez muita parte, tanto que o blog não chama Brincando de Leitora, chama Brincando de Escritora. Enfim, coitada da escritora, ela tá mais no título do que em outra coisa. Mas a primeira publicação, se não me engano, foi 2014. Entre 2013 e 2014 veio A Noite das Garotas, depois veio Um Presente de Natal, relativamente um pouco mais seguida. A Noite das Garotas veio antes, um ano e pouco por aí, se não me engano. Depois veio Um Presente de Natal, que inclusive, gente, Natal tá na esquina, bora ler. Curtinho, delícia, brega, Roberto Carlos na ceia de Natal, gente. É a Mariah Os Carey dois... da Belz, o presente de Natal. Exatamente, daqui a pouco eu começo a descongelar pra falar dele. E o On Stage é o mais recente, ele é de 2019, enfim, ele foi o mais recente. E é o único que é livro, os outros dois são contos. Tanto A Noite das Garotas quanto Um Presente de Natal se passam no Brasil, então muitas referências, muitas coisas que são muito eu. Inclusive a tia Lena tava relendo quando ela ganhou o Kindle, foram os dois primeiros que ela leu, foram os meus contos. Bonitinho. E aí, enquanto ela tava relendo, quando ela tava na Noite dos Garotos, ela falou, pera, mas isso aqui já aconteceu com você e com as meninas. E ela já tinha lido, ela tava só relendo depois de muito tempo. E eu falei, sim, tia, porque eu sou criativa e pego tudo de fatos que aconteceram. E o On Stage se passa nos Estados Unidos, é meu lado fofoca hollywoodiana, master brega, que eu gosto bastante. E onde tá a Isabela Escritora? A Isabela Escritora, gente, tá em terapia. Porque toda semana minha psicóloga pergunta, mais ou menos aí pelo mesmo caminho que vocês foram. O que aconteceu foi que eu tenho 3 empregos, né, hoje em dia. Eu sou professora de carteira assinada, CLT, em 2 escolas. E hoje em dia, né, o blog, canal, a persona Belz Lopes, né, é uma empresa. Então, também é um emprego, também pago imposto, tem CNPJ, tudo bonitinho, né? Então, são 3 empregos. E 3 empregos que demandam muito de mim. Porque só tem conteúdo se eu leio. E eu realmente só falo do que eu leio. Então, querendo ou não, a gente já leva aí uma boa parte do meu tempo com as leituras e com produção de conteúdo. Produção de conteúdo tem edição. E edição, gente... Dá trabalho. Caraca, moleque! Esses dias eu tava contando que eu tava viajando pra casa de alguns parentes e a gente conversando sobre edição. Eu uso o Premiere, né, da Adobe. E por mais que hoje em dia, por conta das tecnologias, muita parte da edição eu consiga
assim, facilitar minha vida, né, com as Otimizar? ferramentas que o Premiere... Otimizar, obrigada. Porque ele consegue identificar minhas respirações e cortar, né, no vídeo, já dá uma ajudada legal. Mas ainda assim, tipo, julgando estantes, normalmente eu levo 6 horas de edição. É muita coisa, é muita coisa. E como professora, enfim, por ser professora em sala de aula já demanda muita coisa. E nenhum professor trabalha só em sala de aula, né? Tem planejamento, tem prova, fazer prova, corrigir prova, e depois chegar em casa parecendo um zumbi e não querer fazer nada. Então, são muitos fatores. Mas o que aconteceu é que, começo do ano passado, um pouco antes, na verdade, ano retrasado, eu fiz um curso com a Bianca Briones, maravilhoso, sobre escrita criativa. Foi muito gostoso, foi muito proveitoso. A Bianca é um amor de pessoa. Eu gosto muito dos livros dela e o curso valeu super a pena. Assim, foi uma troca muito gostosa. Eram com aulas ao vivo, semanais. Tinha alguns conteúdos também de leitura. E foi muito gostoso, assim, para despertar muita coisa. O próximo livro, ele existe? Sim. Ele está engatilhado? Sim. E aí, o que aconteceu foi com uma editora relativamente grande, da qual eu não tenho costume de trabalhar com, entrou em contato, marcou reunião, se colocaram, assim, super animados para publicar alguma coisa minha. A reunião foi muito proveitosa e eles pegaram o primeiro capítulo do livro novo e eles nunca nem me responderam. Deus. Não teve nenhum e-mail de tipo, pô, valeu, hein? Fica com Deus, até nunca mais. E isso me ferrou na cabeça num grau muito absurdo. Uhum. Qualquer enfim. pessoa, né? Queria matar uma situação dessa. Né? Foi um pouco puxado. Assim, Haja terapia. Exatamente. Eu tava com as expectativas muito altas, porque eles criaram essas expectativas. Foram atrás de você, não foi você que foi. Eles foram atrás, a deles. forma como eles chegaram, a forma que eles deixaram claro no e-mail que eles queriam me publicar. Teve toda uma construção de expectativa, que não foi só vozes da minha cabeça. E aí, como depois eles nunca mais me responderam, nunca mais deram um oi pra mim na vida, enfim, isso deu uma travada legal. Mas assim, eu quero muito. O próximo livro é definitivamente um que eu amo demais da conta. Tem plots que eu adoro, são os meus favoritos. Se passa no Brasil, é muito tchutchuquinho. E eu definitivamente quero investir nele mais, assim, a partir do ano que vem. Do mesmo jeito que eu coloquei muito espaço no meu tempo, né, para criação de conteúdo, eu quero voltar a escrever até para o meu eu interior. Ai, que profundo. Entender que tudo bem, negativas acontecem. Gente, não foi minha primeira negativa, eu já levei muito não na cara. Eu tô escrevendo, né, há mais de 10 anos, estou criando conteúdo há mais de 10 anos, eu sei como as coisas funcionam. Não é que a Isabela também tava no lindo mundo da imaginação. Eu tava com expectativas alinhadas, mas enfim. É isso. Ainda tem, tá no meu computador, tá no Drive, tá no e-mail, tá em um bando de coisa pra não perder. E eu quero muito ir pra frente com ele. É só que ainda é uma coisa que vai sendo muito trabalhada, até porque também, hoje em dia, como eu faço muitas leituras, acaba que eu me policio muito mais enquanto eu tô escrevendo. Porque eu comento muito livro. Então, automaticamente, o meu lado crítico é mais crítico ainda comigo. Ai, gente, é dar a mão que uma hora vai dar certo. Vem aí, Uma hora pessoal, tá vem certo aí. e tá tudo bem. E sem pressão. Sem pressão, né? Brincadeira. Mas ó, pra fechar esse papo de Belza escritora, o On Stage, ele ficou no ranking dos mais vendidos. Como foi isso? Ai, não querendo me sentir, mas todos os Vai três dar me ficaram. A todos os três. Deus, aqui você Todos os pode, três. porque você. Ai, gente, é uma das Então me coisas, diz- assim, muito doidas. É porque o OnStage é livro, né? Então ele ficou realmente no ranking dos mais vendidos da Amazon. E os contos têm a parte de contos separado, né? De livros e contos. Mas todos chegaram em algum momento a ser o número 1 em venda na Amazon. Eu tenho print de tudo. E é de uma época que não tinha o selinho, né? De mais vendido, que senão eu já tinha até tatuado o selinho. É uma sensação muito doida. E eu acho que é uma das coisas que me fazem não desistir realmente de escrever. Porque eu sei que é possível. Eu sei porque eu já cheguei lá em algum momento. Então eu posso chegar de novo. Eu posso recalcular toda a rota. E claro que muita coisa mudou desde então. Muitas coisas seriam mudadas no livro desde então, porque a Isabela que escreveu.
10 anos atrás é completamente outra hoje, né? Com muitas mais vivências e coisas do tipo. Mas ver que o seu trabalho... Porque assim, gente, os vlogs são pessoais, mas uma escrita é algo, assim, 10 vezes mais pessoal. Porque o vlog é compartilhado, os vídeos são compartilhados e tudo mais, mas a escrita, por muito tempo, é você, seu Word e seus leitores beta, que estão lendo ali primeiro. Ela é só Então, sua por muito tempo, né? Por muito tempo ela é só sua, porque antes da escrita ela fica só na sua cabeça também. E aí é só seu mesmo. É vozes da sua cabeça real e oficial. Então, ter essa validação, porque muito, né, se fala sobre validação, e claro que você não precisa disso para ser qualificado, para, né, ter valor. Mas é claro que ter essa validação de alguma forma faz o seu trabalho ser mais reconhecido e tudo mais. Então, é isso. É emocionante, eu chorei pra burro. Enfim, é sobre isso. E você tá tudo bem? Eu não tô bem. Não, nunca estive. E aí, eu acho que, Rafa, a gente pode entrar agora nos clichêsões. Vamos? Vamos lá. Bels, você, mais do que ninguém, pelo menos que eu conheça, não tem como a gente falar com você sem falar de romance. E principalmente aqueles que são bregas. Então, você é praticamente a embaixadora dos romances bregas, inclusive de autoras que a gente vai falar no próximo bloco. Clichês e daqueles que a gente jura que não vai gostar, mas termina abraçado no travesseiro chorando dizendo que não tá bem. Ou batendo com o livro no travesseiro. Eu tava pensando isso, você leu minha mente, sem zoeira. Quando você falou chorando, no travesseiro eu pensei, eu batendo o livro. Ô, conexão. Bels, eu te conheço tão bem, minha amiga. É sobre isso, Chuchu. Sobre. De onde vem, Bels, esse amor pelos romances? Desde o comecinho lá da Bels Leitoras você já gostava? Ou isso foi sendo desenvolvido dentro de você? E sempre foi seu gênero favorito? Ou isso também foi acontecendo com o tempo? Eu sou cria do Disney Channel. Então, a Hum, bregueira é lá de trás. É de um High School Musical, é é o de uma puro Hannah suco. Montana. É o suco do brega. É um Camp É o suco. Rock, entendeu? É isso. E antes disso também, eu sempre fui muito Disney. E filmes, assim... É o brega mesmo, gente. E eu gosto muito do fato de que, sem querer querendo, eu consegui, dentro da minha bolha, transformar a brega em uma coisa muito boa. É um dos meus maiores orgulhos, que dentro da minha bolha é seguro falar que gosta de brega. As pessoas E isso é aceitam entendido. aquilo. E tá tudo bem. Meu amor por romances, assim, vem definitivamente das coisas que eu sempre li, das coisas que eu sempre assisti. Então eu tava ali sempre assistindo esses filmes, Sessão da Tarde, Lizzie McGuire, enfim, sabe? Nova Cinderela. Gente, não tem como. Hilary Duff, Miley Cyrus, a Demi Lovato e os filmes e séries que elas estavam presentes formaram o caráter de Isabela, o que explica o porquê de ser tão duvidoso nos gostos. E, querendo ou não, eu sou cria de Meg Cabot em livros. Amo. Então, foi isso que formou também como leitora lá atrás. Os livros da Meg são muito delicinha. O breguinha ali na essência também, querendo ou não. O meu favorito, né, desde sempre, é a Mediadora, a série. Que coisa mais brega do que um fantasma sexy? Não tem como. Jesse, ele falava minha hermosa no livro, eu caía pra um lado do outro, e ali criou-se essa skin bregueira. Então, romance sempre foi meu tipo de livro favorito. Eu leio outras coisas, eu acho divertidíssimo quando eu posto que eu tô lendo algum suspense ou alguma coisa um pouquinho, entre aspas, fora da minha curva, e alguém comenta, meu Deus, não sabia que você lia isso. E eu tipo, gente, calma, respira. O mundo não acabou. A Belza também gosta de livros que pessoas morrem. Eu amo. Exatamente, gente. Vocês citaram Criminal Minds. É literalmente a minha série de conforto. Eu já assisti todas as temporadas tantas vezes que eu nem sei nomear. Então, assim, eu também gosto de um assassino ali, entendeu? Uma coisa pra esse lado, um suspense aqui ou acolá. Mas acaba que até os suspenses que eu leio são bregas. Tá no sangue. Não tem como. Mas é isso. Eu gosto do romance por conta das coisas que eu sempre tive contato. Eu e as minhas amigas, a gente sempre foi muito assim. Das coisas que a gente assistia, das coisas que a gente criava e tudo mais. Acabou que virou parte, entre aspas, da personalidade, né? Da persona Bels Lopes, porque é realmente 95% das coisas que eu leio. Mas vem lá de trás, assim, desde o breguinha
infantil, infanto-juvenil, até chegar agora. Ô, Bels, e você lembra do primeiro livro brega que você leu, que você gostou? Você falou, gente, eu amo romance. Tem algum que te marcou muito lá no início da sua carreira? Da minha carreira, assim, a gente pode chegar entrando por Chernobyl, porque foi belo desastre. Mas antes, desculpa aí, galera, todo mundo tem fases. Gente, Mas, a vida é evolução. gente, acabei de falar, todo Pokémon evolui. Mas, Maravilhoso. e eram outros tempos, a gente não problematizava coisas que precisam ser problematizadas. Ainda bem que a gente aprende coisas ao longo da vida. Lá atrás, definitivamente foi o que eu falei, né, da Meg Cabot, que a mediadora é um marco. Eu tenho tatuagem de um fantasminha pro Jesse. Então, não tem como ser outra resposta de brega, de romance, que me fez ter surtos. Porque eu lembro de ter os surtos que eu tenho hoje em dia lendo a mediadora. Só que era eu pro nada. Porque em 2000, eu li em 2008, mais ou menos. 2008 e 2009 foram os anos que eu li a série pela primeira vez. Eu não tinha uma câmera na minha mão, então a gente não tem esse conteúdo. Eu lembro. Não vamos tá. Tem foto, mas não tem vídeo. Não vamos estar tendo esses registros históricos de Isabela, adolescente, batendo pezinho na cama, falando que não tá bem. Mas já não tava bem desde lá de trás. Em junho, Bels, de 2025, você foi destaque. Gente, olha só. A Bels, ela foi destaque em uma matéria do jornal Estadão sobre os romances de Cidade Pequena, que falava sobre essa mistura entre aconchego, aquela coisa cozy, com cenas picantes. O que representou esse momento pra você, para ver esse tipo de romance sendo levado tão a sério por um veículo tão tradicional, ter esse reconhecimento? Porque acredito que um estilo ganhar uma visibilidade dentro de um veículo como um jornal, que é uma coisa mais ali, digamos, tradicional. Bels, como foi para você esse momento? Que é um momento chique, vamos combinar. Você ser convidada para dar entrevista para um jornal para falar daquilo que você mais ama, olha só. É a tempestade perfeita. Como é que você se sentiu assim? Como é que foi isso para você? Foi doido. Muito doido, inclusive. Assim, a entrevista aconteceu, sei lá, uns quase 2 meses antes, porque a jornalista em questão que me entrevistou ia entrar de férias, tanto que a pessoa que finalizou a matéria nem era ela, por conta das férias e tal. Então, eu tive contato com 2 pessoas diferentes. E foi muito insano, porque por muito tempo era uma coisa que eu sabia que tinha acontecido, que era real, mas que ainda não tava ali. Então, quando saiu no site, no dia seguinte saiu no jornal impresso, é aquilo que eu falei sobre validação. A gente não precisa ser validado de alguma forma pra gente saber que o que a gente faz tem valor. Mas, ao mesmo tempo, como é trabalho e tem muita coisa envolvida, esse tipo de validação é surreal. Porque, mais uma vez, a Isabela lá de 2012 não imaginava que ela ia sair nos jornais de maior circulação do país com uma foto dela impressa colorida, falando sobre livro brega. É como se fosse uma chancela mesmo, ó. Essa menina aqui é referência, gente. Pra falar de brega, chama essa louca de cabelo azul. E eu fiz questão de várias vezes durante a entrevista, que a entrevista foi uma delícia, inclusive, falar a palavra brega várias vezes. Eu queria que a palavra fosse se naturalizando ao longo do texto. E a jornalista fez isso de uma forma primorosa, ficou uma gracinha no final das contas. Ter sido escolhida para isso, do tipo, a jornalista me explicou que fez pesquisas e que ela, na verdade, ela já me acompanhava e quando surgiu essa oportunidade, ela quis entrar em contato comigo porque ela acreditava que eu ia entregar o que eles estavam precisando na matéria, e isso é muito incrível. É o que eu falei, não necessariamente você precisa dessas validações, mas quando é seu trabalho, você meio que precisa sim. Porque é uma coisa que você consegue colocar, entre aspas, no seu currículo, de tipo, olha, eu já saí nesse veículo de comunicação, falando sobre o que eu tô falando aqui. Confia no meu trabalho, porque eu tô trabalhando duro aqui por trás pra conseguir isso. Foi muito doido, gente. Acabou a entrevista, eu dei uma choradinha e liguei pra minha mãe. Maravilhosa. E pra falar de romance, Bels, a gente vai falar de uma pessoa que você ama, mas a Di, ela vai poder te explicar melhor sobre quem é essa pessoa. Essa é a primeira parte do episódio com a Bels Lopes. Em breve iremos soltar a segunda parte. Não saia daí.